Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus, pela graça e misericórdia de Deus. Estamos aqui para mais uma meditação e durante essa semana estamos meditando em assuntos de ordem espirituais, de discernimento espiritual pela palavra de Deus, porque a palavra do Senhor Deus, Ele fala claramente que nós temos que examinar tudo que diz respeito à salvação. Então, nessa semana estamos com meditações de ordem doutrinária e precisamos aprender tudo que diz respeito à nossa vida. E hoje estamos com este assunto, com esse tema que diz o sono mental e espiritual. É um assunto muito delicado e espiritual. Por isso, como sempre, nós oramos a tudo. Porque Deus é quem tem a palavra e a sabedoria. Nós somos tão somente o canal, o vaso para Ele nos usar. E para Ele nos usar, nós temos que estar com santo temor diante dEle, dependendo a tudo sobre a palavra dEle e a vontade dEle, diante dEle. Vamos fazer isto agora e nós também, hoje nós vamos fazer algo meio que diferente. E suplicamos, pedimos, fazemos este pedido para você também. No momento que for ver esse vídeo, assistir essas mensagens, essas meditações que são de Deus, ore a Deus também e peça a Deus esse vídeo, essas meditações, que o Senhor usa este teu servo. Dá discernimento e me ajuda a entender pelo teu Espírito essas palavras. Sempre faça isso. Faça sempre isso, porque é o que nós temos aprendido desde os nossos 17, 18 anos de idade, como quando vamos falar com Deus e quando vamos ler a palavra. Nós sempre suplicamos, meu Deus, me dá um discernimento, me faz entender, porque são palavras espirituais, são palavras de Deus, que Ele é Espírito e as palavras dele se discernem espiritualmente. Sem mais delongas, vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, pelos méritos do Teu Filho, Senhor Jesus, pelo sacrifício ali na cruz, nós adentramos em Tua presença, como pecadores que somos, mas remidos pelo sangue de Jesus, nós suplicamos. Dirige, meu Deus, fala, inspira através do Teu Espírito. Ó Senhor, Espírito Santo, estamos em Tuas mãos, seja feita a vontade do Pai, pelo que o Senhor queira nos usar pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Tema deste assunto, o sono mental. E agora o que iremos ler é o livro da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A adoração a Deus, ela tem que ser no entendimento espiritual. Você deve servir a Deus com a fé racional, saber a quem está servindo e se
está servindo da maneira de Deus, conforme as Escrituras. Isso é fé racional, para que você não caia na barganha do espírito da mentira, que o Satanás, o diabo, ele distorce a palavra de Deus e por ensinamentos que não é contundente conforme a palavra de Deus. Vamos agora aqui falar desta introdução, antes de iniciar o primeiro tópico. Quando não se vive uma vida de aliança com Deus, e muito menos uma vida renovada, correndo o risco de cair no sono espiritual e ser alvo fácil do inimigo de nossas almas. Então, quando a pessoa não vive a fé em Deus e uma fé racional, não tem entendimento de Deus, não sabe, não tem aliança com Deus, não sabe servir a Deus, como adorar, então qualquer coisa pode o enganar na vida espiritual concernente a ouvir da salvação em Deus. Então é muito sério a quem ainda não serve a Deus e a quem já está servindo a Deus. Tem que ter uma mente renovada, tem que ter discernimento espiritual, tem que conhecer a palavra de Deus. Vamos agora para o primeiro tópico. Vamos falar de 5 tópicos. Este é o primeiro. Olha só o que diz. O ludibriar e o sussurrar do espírito enganador. Não foi assim que o diabo fez com Eva? Antes de iniciar o primeiro pecado, a primeira desobediência, sussurrou. Olha só, nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Olha só o que diz. Sobre a serpente, o que ela disse para a mulher. A serpente era Satanás que estava ali, encarnado naquele animal, naquela serpente. Certamente não morrereis. Olha só o que o diabo fez. Que chegou e sussurrou a Eva que se ela comesse daquele fruto, não morreria. Olha só, raciocínio conosco, raciocínio. Ele disse uma meia verdade e uma meia mentira. Que Deus disse, certamente morrereis. Mas só que o diabo, ele é enganador. A gente sabemos e temos falado aqui que a primeira morte que havia de acontecer quando desobedecesse a Deus seria a morte espiritual. O diabo não falou isso. Ele falou que ia comer da fruta, mas não ia morrer. Então Eva comeu. Depois deu Adão e viu que não morreu. Olha só. Aí é isso. O diabo engana usando uma meia verdade e uma meia mentira. E ali eles pecaram. Depois reconheceram que estavam no diante de Deus quando Deus falou com ele. Tem que ter muito cuidado. Isso se chama discernimento espiritual. Por isso que estamos aqui trazendo um assunto diferente, porque tem muitas pessoas que não entendem assuntos espirituais, de discernimento espirituais. Por isso há uma necessidade de se ensinar a palavra de Deus. Continuando, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo fala mesmo as mesmas palavras que Deus, em Gênesis, falando ali no Jardim do Éden, o diabo tentou também a Eva. E o apóstolo Paulo repete esses mesmos conselhos. Diz assim: pois temo como Eva foi enganada com a sutileza da serpente, assim também sejam os vossos sentidos e se desviem da simplicidade de Cristo. É o que tem acontecido e muito em todo o mundo. Muitos apostatando da fé, dando ouvidos às sutilezas do diabo, com ensinos que saíram da simplicidade de Cristo, do evangelho da cruz, do sacrifício, e estão ensinando outras coisas com sutilezas. E muitos
tem sido enganado. E foi o que o Senhor Jesus disse, que muitos viriam em o nome dele. Está escrito isso em Mateus 24. E, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Para você entender o quanto é perigoso o príncipe das trevas, o diabo e seus demônios. Sussurram, faz com que as pessoas se desvirtuem da verdade e usam pessoas que têm a ganância, que nós vamos falar bem claramente aqui, bem abertamente, que são os falsos profetas, que na usura, na ganância, aí o diabo vê isso e começa a colocar as ideias, as sutilezas dele para enganar pessoas e desvirtuar da verdade de Deus, para que não entenda a verdade de Deus e não obedeça, se submeta à simplicidade do Evangelho de Cristo. Isso é o quê? Raciocinar. Raciocine, pense bem sobre isso. Agora vamos para a segunda pontuação. Segunda pontuação. O perigo de ser entorpecido. Entenda bem, o perigo de ser entorpecido. E aí, o que é que se diz disso? Entorpecido. O que se falar dessa palavra entorpecido? Entorpecido é uma pessoa que está dopada, é uma pessoa que foi anestesiada, é uma pessoa que está sem os sentidos raciocinando, sem funcionar, sem usar, sem poder usar. O diabo faz isso. Ele entorpece, ele joga setas espirituais e faz com que as pessoas fiquem lesadas, enfeitiçadas, sem poder raciocinar, ter equilíbrio mental para pensar. Porque quando você pensa, raciocina, aí você vai chegar a um denominador comum. Você vai entender se aquilo é verdade e se aquilo é verdade, e se a outra coisa que está falando é mentira. Deus nos deu para todos aqueles que são verdadeiros com Ele em entregar toda a sua vida. Está escrito, Deus nos deu a mente de Cristo. A mente de Cristo é sábia, raciocina, tem discernimento espiritual. Busque isso. Se você ainda não tem entendimento, discernimento de Deus, entregue sua vida, faça uma aliança em compromisso, em assumir a Deus e deixar toda a velha vida. E aí, peça de coração. Primeiro passo que vai acontecer, você vai ter paz, vai ter alegria, você vai receber o Espírito de Cristo. Está escrito isso nas epístolas de Paulo. Em quase todas falam que quando você realmente se entrega por inteiro, completa sua vida, você recebe o Espírito de Cristo. Cristo habita em você. Isso está escrito, não vamos entrar em detalhes, mas em quase todo o Novo Testamento fala sobre isso. Receber o Espírito de Cristo. É muito importante saber sobre isso. E aí você vai ter a mente de Cristo e vai ter discernimento espiritual. Agora vamos ler bem rapidamente sobre esses versículos do segundo tópico. Vamos ler bem rapidamente. No 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desses séculos cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe em nós. Então, olha só, o diabo faz de tudo para que você não entenda a palavra de Deus, para que você não seja iluminado. Não entenda. Vamos agora para outra referência sobre isso, sobre o perigo de ser entorpecido e não entender, não ter na mente a compreensão. Romanos, capítulo 11, versículo 8.
Olha só o que diz, muito, mas é muito importante. Aqui mostra claramente sobre a entorpecência e a sonolência espiritual de algumas pessoas. Romanos capítulo 8, capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 8. Deus lhes deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre quem? Sobre o povo de Israel. Por causa da rebeldia, Deus permitiu um espírito de sonolência, uma entorpecência. E assim é o que o diabo faz. Deus permitiu isso por causa da dureza, da rebeldia do povo de Israel. Então, há tantas pessoas que estão dentro da igreja e outros falando em nome de Deus, mas alguns, por causa da rebeldia, aí vive essa situação de sonolência e sendo entorpecidos. É muita coisa que gostaríamos de falar, mas aqui é meditação e nós estamos indo muito a fundo, como falamos que iria muito a fundo. Então está sendo uma meditação tipo um estudo bíblico, mas é uma meditação aprofundada. E agora vamos falar do terceiro tópico. Fique em alerta. Como assim? Vamos lá. Tenha seu olho do entendimento vivo, examinando e comparando as escrituras sagradas. Então, como é que você vai ficar em alerta sobre a verdade de Deus e algo que poderá ser ensinado e ser uma mentira? Quando você examina as escrituras, é o que está escrito. Temos batido nessa tecla e vamos sempre bater para fazer isso, despertar a mente das pessoas. João capítulo 5, versículo 39, examinar as escrituras, porque cuidaste de ter nela a vida eterna. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras escritas nessa profecia, na palavra de Deus. Então, é uma necessidade vital de se examinar as escrituras. Vamos agora para a quarta pontuação. Deus nos alerta. Nós temos que ter cuidado em examinar o que se fala. Então, examine a tudo que alguém se fala em nome de Deus. Está escrito isso na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1, próximo Apocalipse, que diz o seguinte: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. E aí, como provar se os espíritos são de Deus? Como entender se aquela pessoa está falando de Deus ou não? O Espírito Santo testifica dentro de você, e quando você examina as escrituras, você vai ter o discernimento se tudo aquilo que aquela pessoa está falando, se está coadunando com a palavra de Deus ou não. É uma questão de buscar a Deus, se esforçar em examinar as escrituras, estar ligado no Espírito, que o Espírito Santo dá o discernimento. Vamos agora para a última pontuação, tópico de número 5 e a conclusão. Temos o direito de avaliar e raciocinar sobre a verdade pregada. A gente tem o direito de pensar, raciocinar. O diabo é que quer que você perca tempo, fique entorpecido, fique contraído, você fique distraído, melhor dizendo, e não procure raciocinar, pensar. Quando o apóstolo Paulo estava na cidade da Bereia, estava pregando ali a palavra de Deus, mas os homens daquela cidade, os religiosos,
foram mais nobres. Os judeus que estavam ali foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque tudo que Paulo dizia, ele estava com o coração aberto para receber e examinava, procurava abrir a Bíblia para ver se era aquilo que era correto do que Paulo estava falando. É assim que eu e você temos que fazer. Temos que avaliar, raciocinar a tudo que se ensina. E isso está escrito no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, sobre isso que nós temos falado agora, que os bereanos, eles examinavam as escrituras, não recebia qualquer coisa, eles conferiam. É isso que eu e você temos que fazer, não é? Alguém está ensinando alguma coisa até dentro das igrejas e alguém dizer amém, glória a Deus. Para com esse tipo de atitude. Primeiro, veja se aquilo que está pregando coaduna, se está batendo com o que está escrito. O verdadeiro servo de Deus, aqueles que querem temer, servir a Deus, ele usa primeiro o raciocínio. Ele tem uma fé racional. Ele não vai, como diz aí o ditado das pessoas, Maria vai com as outras. Não, ele vai pela cabeça dele e a mente de Cristo, pelo que está escrito nas Escrituras. Veja bem isso, pense nisso. Conclusão, há uma grande necessidade de conhecer e estar firmado na verdade de Deus, para não ser iludido pelo espírito da mentira. Então, fique firmado na palavra. Fique firmado na palavra. O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Ele teve um encontro pessoal com Deus. Então procure ter o seu particular. Na oração, Jesus disse, entre no teu quarto, feche a porta e tenha um particular com Deus, que Deus te ouvirá. E tenha um encontro, peça a Deus, clame, suplique. Quando nós tínhamos nossos 17 anos, fizemos isso. Nós não ia a religião alguma, não ia a igreja alguma, mas como está escrito na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, em João capítulo 9, sobre a cura do cego, ele disse, eu sei que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que treme e faz a sua vontade, a esse ele ouve. E eu desejei fazer a vontade de Deus, eu desejei saber sobre a salvação da minha alma, a eternidade. Aos meus 17 anos eu falei, Deus, se tu existe, me responda se há vida eterna, se quando eu morrer, se eu ainda vou ter vida e se eu vou estar ao teu lado. É muito sensato pensar na eternidade e pensar nas escrituras, no que é verdade. Faça isso. Nós vamos, nesta sexta-feira, dar continuidade a esses assuntos de ordem espirituais. Nesta sexta-feira teremos como o tema, qual a fé que você está vivendo para a salvação? Qual é a fé que eu e você está vivendo? Falo por mim mesmo, não com orgulho, nem com soberba, mas com humildade. Estamos vivendo esta fé aqui, do que tivemos um encontro pessoal, particular com Deus, a fé das Escrituras. Nos guiamos pela fé das Escrituras e não por ensinamento de homens. Quando você está firmado, teve um encontro pessoal com Deus, você sabe em quem creu, você fica firmado aqui, na fé que você está vivendo. Nesta sexta-feira, iremos falar sobre isso. Qual a fé que você e eu estamos vivendo para a salvação? Isso é muito importante. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o espírito da mentira, que os ensinos dos falsos profetas sejam revelados para essas pessoas que ainda não sabem o discernimento entre a verdade e a mentira. Que o teu poder, a tua verdade, que nós temos falado pelas Escrituras, venham iluminar,
e libertar. Está escrito que a tua verdade liberta, mas é a tua verdade falada 100% pura, sem interesse algum, por homem sincero, é que liberta, Senhor, para a salvação. Ó Deus, tem misericórdia de todos. Haja humildade de espírito. E essa pessoa que é orgulhosa, arrogante, prepotente, interesseira, pessoa com jactância, com ganância, seja quebrada todo o seu eu, toda a sua ganância, por aquilo que promove poder em prol de falar a tua verdade, Senhor. Que essas pessoas despertem, venham cair em si e pedir misericórdia a ti. É isso que te oramos com todo o coração, com amor, misericórdia, com pessoas que porventura estejam ensinando tua palavra de forma interesseira e sem o teu temor, tenha saído do teu temor, que o Senhor tenha misericórdia. Em nome de Jesus, é o que te oramos, Senhor, para a tua glória. Muito sério a palavra de Deus, muito sério a eternidade, muito sério a salvação. Então, tenhamos consciência de uma fé racional, de uma guerra espiritual entre a verdade e a mentira. Venhamos tomar a sério a nossa eternidade, da nossa alma, depende de conhecer a verdade e obedecê-la. Deus abençoe, ótimo dia, até a próxima, se assim nosso Deus nos permitir.